Livro A Criança ou O Segredo da Infância, de Maria Montessori. Capítulo 15. O movimento. É necessário sublinhar a importância do movimento na estruturação da psique. É um grave erro incluir o movimento entre as diversas funções do corpo, sem distinguir suficientemente a essência dessa função de todas as funções da vida vegetativa, como a digestão, a respiração, etc. Praticamente considera-se o movimento como algo que meramente auxilia o funcionamento normal do corpo, favorecendo a respiração, a digestão e a circulação. Porém, sendo o movimento uma função preponderante e característica do mundo animal, influi também nas funções de vida vegetativa. Trata-se, por assim dizer, de uma característica anteposta e preposta a todas as funções. Seria, todavia, errado considerar o movimento unicamente do ponto de vista físico. Vejamos, por exemplo, o esporte. Não tem como consequência apenas a melhora da saúde física, mas também infunde coragem, autoconfiança, eleva a moral e suscita enorme entusiasmo nas multidões. E isso significa que suas consequências psíquicas são muito superiores às de ordem puramente física. O desenvolvimento da criança, caracterizado pelo esforço e pelo exercício individual, não se apresenta como um simples fenômeno natural ligado à idade, mas resulta também da manifestação psíquica. É de grande importância que a criança possa captar as imagens e mantê-las claras e ordenadas, porque o eu edifica sua própria inteligência graças ao vigor das energias sensitivas que a orientam. Através desse trabalho interior e oculto, a razão se estrutura, aquilo que em última análise distingue o homem, ser racional, indivíduo que, raciocinando e julgando, é capaz de querer e, quando quer, se põe em movimento. Diante da criança, o adulto assume a atitude de quem espera que a razão se desenvolva com o tempo, isto é, com a idade, e porque se dá conta da fadiga da criança, que cresce graças ao esforço próprio, não lhe presta qualquer ajuda, limitando-se a aguardar que o ser racional surja para contrapor sua própria razão à da criança, e, sobretudo, obstaculiza a vontade da criança quando esta se exprime por meio de movimentos. Para compreender a essência do movimento, é preciso considerá-lo a encarnação funcional da energia criadora, que eleva o homem ao nível de sua espécie, animando-lhe o aparato motor, instrumento com o qual ele age no ambiente externo e cumpre seu ciclo pessoal e sua missão. O movimento não é apenas a expressão do eu, mas um fator indispensável para a estruturação da consciência, sendo o único meio tangível que coloca o eu em relações bem definidas com a realidade exterior. Por isso, o movimento é fator essencial para a elaboração da inteligência, que se alimenta e vive de aquisições obtidas no ambiente exterior. Até mesmo as ideias abstratas resultam de um amadurecimento dos contatos com a realidade, e a realidade se capta por meio do movimento. As ideias mais abstratas, como as de espaço e de tempo, são concebidas através do movimento. Este é, portanto, um fator que liga o espírito ao mundo, mas o órgão espiritual executa a ação em duplo sentido, como concepção interior e execução exterior. O órgão do movimento representa o máximo da complexidade do gênero humano. Os músculos são tão numerosos que não é possível usá-los todos, de modo que se pode dizer que o homem dispõe sempre de uma reserva de órgãos inertes. Com efeito, quem no exercício de uma profissão executa delicados trabalhos manuais, põe em funcionamento e utiliza certos músculos que não seriam usados por um bailarino e vice-versa. Pode-se dizer que a personalidade se desenvolve utilizando apenas uma parte de si mesma. Porém, deve haver funcionando em todos os seres humanos uma atividade dos músculos suficiente para que os mantenhamos no estado normal. Sobre essa base, desenvolvem-se as infinitas possibilidades individuais. Ora, quando essa quantidade normal não é mantida inteiramente em ação, produz-se uma diminuição de energia individual. Se existem em nós músculos inativos que normalmente deveriam estar em funcionamento, segue-se uma depressão não apenas física, mas também moral. Por isso, a reatividade dos movimentos deriva-se também das energias espirituais. Mas o que melhor nos faz compreender a importância do movimento é o conhecimento da conexão direta existente entre as funções motoras e a vontade.
Todas as funções vegetativas do organismo, embora ligadas ao sistema nervoso, são independentes da vontade. Cada órgão tem sua própria função fixa, que atua constantemente, e as células e tecidos possuem a estrutura adequada às funções que devem cumprir, como os profissionais e operários especializados, a tal ponto que se tornam incapazes de fazer qualquer coisa que não seja em sua especialidade. A diferença fundamental entre esses elementos e as fibras musculares está no fato de que, embora nas fibras musculares as células estejam aptas a fazerem seu trabalho especializado, não funcionam continuamente por si mesmas, mas necessitam de um comando para entrarem em ação, e sem comando não agem. Poderíamos compará-las a soldados que aguardam as ordens de seus superiores hierárquicos e que se preparam somente com disciplina e obediente diligência. As células a que nos referimos antes têm funções determinadas, como, por exemplo, segregar leite ou saliva, fixar oxigênio, eliminar as substâncias nocivas ou combater micro-organismos, e todas juntas, através de um trabalho perene, mantêm a economia orgânica. Assim operam na estrutura social as organizações de trabalho. Sua adaptação a um determinado trabalho é essencial para o funcionamento do todo. Pelo contrário, a multidão de células musculares deve ser livre, ágil e rápida, a fim de estar sempre pronta a obedecer ao comando. Porém, para obedecer é preciso estar preparada, e como a preparação se consegue através do exercício prolongado, é indispensável que este se cumpra a fim de se obter a coordenação entre os vários grupos que deverão agir juntos e executar com exatidão as instruções do comando. Essa perfeita organização funda-se numa disciplina que permite que uma ordem vinda do centro chegue a qualquer ponto periférico e a cada indivíduo, e em tais condições o organismo, em sua complexidade, pode operar milagres. De que serviria a vontade sem o seu instrumento? Justamente por meio desse movimento, a vontade se difunde por todas as fibras e se realiza. Assistimos aos esforços feitos pela criança e às lutas que ela sustenta para alcançar essa finalidade. A aspiração, ou melhor, o impulso da criança, tende a aperfeiçoar e dominar o órgão sem o qual ela não seria nada, isto é, seria apenas uma imagem de homem desprovida de vontade. Não só não poderia, em tal caso, exteriorizar os frutos de sua inteligência, como esta não produziria nem mesmo frutos. O órgão da função volitiva não é um simples instrumento de execução, mas de elaboração. Uma das mais inesperadas e, portanto, mais surpreendentes manifestações das crianças que agiam livremente em nossas escolas foi o amor e a exatidão com que cumpriam suas tarefas. No menino que se encontra em condições de vida livre, manifestam-se as ações com as quais ele procura não só captar as imagens visíveis do ambiente, mas também o amor pela exatidão na execução das ações. O espírito aparece então como que impelido à existência e à realização de si mesmo. A criança é um descobridor, um homem que nasce de uma nebulosa, como um ser indefinido e esplêndido que busca sua própria forma.